pessoal, beleza? Vamos falar agora um pouco a respeito de flor, fruto e semente, os órgãos sexuais e reprodução das plantas, ok? Então, a flor, ela é o órgão sexual da planta. Isso é um fato, ok? Então, aquela flor linda e maravilhosa que você pega, vai dar de presente para a pessoa que você ama, é o órgão sexual da planta. Não esqueça disso. Ela vai ser composta de alguns itens ali, certo? As pétalas você deve conhecer, e as sépalas, os androceuros, gineceuros. Então, é exatamente isso que a gente vai discutir agora. Maús, bota uma imagem bacana aí para nós aí dessas partes da planta. Então, você já deve ter visto em algum momento, talvez não, mas quem já viu a flor antes dela desabrochar, já viu que ela está ali coberta pelas sépalas. As sépalas são aquelas folhas verdes que protegem a flor até o desabrochar. Quando ela desabrocha, ela fica aqui nessa parte de baixo, enquanto as pétalas, certo, estão fazendo a atração dos polinizadores. Então as sépalas, elas têm função de proteção, tanto quando o botão ainda não se abriu, quanto depois dela ter desabrochado, para prevenir de insetos que subam ali, ok? As pétalas nós já conversamos. As cores e os aromas atraem os polinizadores. Corola não é um carro, tá? É o nome que se dá ao conjunto das pétalas. Os estames formam ali o conjunto do sistema reprodutivo masculino. Você vai ter ali a antera, que é onde tem o grão de pólen, e você vai ter o filete, que sustenta essa antera, certo? A antera, lembrando, guarda os grãos de pólen, que são o quê? Os gametas masculinos. Androceu é o nome do conjunto de estames, ok? É o conjunto de todo aquele sistema reprodutivo masculino. Já o gineceu é o conjunto do sistema reprodutivo feminino, ok? Você tem ali o sistema reprodutivo feminino e masculino na maioria das flores. Você vai ter os dois. Só que, para evitar a autofecundação, o feminino se desenvolve depois do masculino. Como assim? O masculino vai amadurecer antes do feminino. Ele vai estar lá maduro, certo? Na flor. E o feminino ainda não vai estar maduro para reprodução. Então, se cair algum grãozinho ali, não vai fecundar, porque não tem ainda maturidade sexual naquela parte feminina. Agora, quando a feminina estiver reprodutiva, a masculina já está inútil, já não serve mais. Então, dessa forma, a flor evita a autofecundação. A autofecundação não é uma coisa atraente, tá? Não é uma coisa interessante. Então, depois que o grão de pólen fecunda o óvulo da planta, certo? O ovário como um todo, toda aquela estrutura ali da flor, vai se desenvolver em um fruto. O fruto é só para atrair os dispersores, atrair a galera que vai comer e espalhar a semente por aí. O
fruto ele vai ser formado por alguns estágios, por algumas camadas, certo? Você tem a casca do fruto para protegê-lo, ok? Você vai ter a polpa do fruto e você vai ter a região mais interna. Essa região mais interna vai estar protegendo a semente, ok? Da herbivoria. A semente também vai estar dividida em algumas camadas. Você tem a casca da semente, que vai proteger ali a semente, ok? Você tem o endosperma, que é uma substância que vai nutrir o embrião, e você tem o embrião propriamente dito. O embrião está ali, protegidinho ali, no endosperma, se nutrindo daquela condição, e você tem a casca protegendo aquilo ali, certo? Você talvez já tenha ouvido falar a respeito de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Qual é a diferença de uma para outra? Falando a respeito da semente, ok? Dentro do aspecto da semente, uma monocotiledônea tem um folheto embrionário. Esse folheto ele vai armazenar os nutrientes ali para o embrião, enquanto que na dico você tem 2 folhetos embrionários. É isso. Um você tem um, outro tem 2. Vai ter algumas diferenças de mono e dico em aspectos que você vai observar nas folhas, nas raízes. Então, entre as diferenças da monocotiledônea e da dicotiledônea, vamos enumerá-los aí. Primeiramente, a gente tem os folhetos embrionários, os cotilédones. A gente já falou disso. Quais são as outras diferenças que você pode observar de uma para outra? A raiz de uma monocotiledônea ela é fasciculada. Lembra aquela cabeleireira que a gente falou antes? Então, já da dicotiledônea é pivotante. É aquela raiz única. Aquela que você vai falar, tem uma raiz aí. Então, toda raiz que você observar que é fasciculada, toda que você observar que é pivotante, nas monocotiledôneas, as folhas vão ter clara diferença. Nas mono, elas têm as folhas paralelas, certo? Então, as paralelas, aquela que vai de uma ponta lá do pontinha até a outra, sem se encostar,
são ali as monocotiledôneas. Já nas dicotiledôneas, elas são aquelas que eu chamei de transversais. Também tem outros nomes, como reticuladas, por exemplo. Elas vão do meio para as pontas, certo? Ela atravessa a folha de um lado ao outro. Então, do meio para as pontas são as transversais, as reticuladas, dicotiledôneas. Então, nas flores, você também vai ter essas diferenças. Por exemplo, na monocotiledônea são flores trímeras. Então, quando você tem as pétalas em 3, 6, 9, aí você vai ter uma monocotiledônea, ok? Já na dicotiledônea, elas são tretâmeras ou pentâmeras. São múltiplos de 4 e de 5. 4, 8, certo? Então, você vai tendo essas diferenças aí, 5, 10, beleza? Então, estas são as características que qualquer um pode observar em uma planta e falar monocotiledônea ou dicotiledônea. Óbvio, você tem outras diferenças, né? Em se tratando dos vasos condutores, tipo de tronco, cotilédone, que são coisas mais técnicas, mas visivelmente qualquer pessoa, por mais leiga que seja no assunto, por mais que ela não tenha estudado como nós que estudamos na ciência, ela olha e fala, olha, tem essa característica aqui, é uma planta tal, é uma planta tal. Então qualquer pessoa pode discutir isso. Você mesmo, sem grandes exames na planta, observando as folhas, as raízes ou as flores, pode dizer isso sobre uma planta, se ela é monocotiledônea ou dicotiledônea.